Arrumar os cílios. E aí, gente? Tudo certo com vocês? Olha quem está aqui para mais uma live nesse projeto maravilhoso, incrível. Sério, esse projeto tá cada dia mais lindo. E pra galera que tá acompanhando aí, eu tenho feito lives todas as semanas com pessoas maravilhosas para abordar assuntos muito interessantes, assuntos diversos e trazer muito conteúdo e informação, porque é isso que a gente precisa, né? Principalmente nos dias de hoje. Eu acho que por mais que a gente tenha muita tecnologia, acesso à informação, tá faltando muita informação da mesma forma. Então, por isso que eu criei esse projeto, para de uma certa forma conseguir passar a informação para vocês. E tô sempre chamando pessoas do meio que entendem e que falam sobre assunto com propriedade total. Então hoje vamos para mais um assunto, nesse mês do orgulho LGBTQIA+. E a convidada de hoje é a doutora Marina Ganzaroli, então eu vou já chamar ela aqui, convidar ela para participar dessa live, para ela já começar, né, se apresentar e explicar um pouquinho e a gente começar a bater um papo aqui bem gostoso. Fechou? Então, espero que vocês fiquem aí até o final, porque às 9 horas também tem Bielo, sensacional, perfeita, maravilhosa. Outra live que vai ser perfeita. Então, deixa eu chamar aqui pra gente começar nossa live. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo Tudo bom? certo. O áudio tá bom aí pra vocês, galera? Tá todo mundo escutando também? Boa Tá noite. tudo bom. Boa noite. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse convite, fazer parte desse projeto. E pode se apresentar aí pra galera entender um pouquinho também. Obrigada, Catarina, pelo convite. Faz tempo, né, que a gente se viu ao vivo da Sim, última vez, no sim, Dia da Visibilidade Lésbica do ano passado. A live do Dia da Visibilidade, que foi muito massa. Então, super obrigada pelo convite. Muito imagina. bacana esse trabalho que você está fazendo nesse mês, né? Acho que é super importante a gente abordar diversos temas, porque é o mês do orgulho, mas a gente continua sendo LGBT o ano inteiro. Então, é importante trazer esses temas. Eu sou a Ganza, Marina Ganzaroli, eu sou advogada, fiz mestrado, estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E lá na São Francisco, na USP, quando eu estava na graduação, eu fui uma das fundadoras do primeiro coletivo feminista de uma faculdade de Direito no Brasil, que existe até hoje, inclusive, o coletivo feminista Dandara. E durante a faculdade eu comecei a atender, não porque eu queria, mas porque muitas amigas me buscavam com dúvidas, normalmente por causa de incidentes, coisas não muito legais, pelo contrário, crimes que aconteceram em festas, em baladas da faculdade, e vinham pedir ajuda pra gente, que era do direito. E lá na faculdade eu comecei a fazer esse atendimento, então, voluntário, né, no escritório modelo lá da facul, de vítimas sobreviventes de assédio, de violência, principalmente mulheres, e depois, quando eu saí do armário, obviamente, LGBTs também. E depois que eu me formei, eu continuei estudando isso, trabalho com isso até hoje. Hoje eu sou conselheira titular da OAB São Paulo, que é essa. Como tem o conselho da medicina, tem o conselho da advocacia, cada estado tem o seu. Eu sou a conselheira mais jovem do estado, entre 200 conselheiros do estado inteiro. São 400 mil advogados no estado de São Paulo, 320 mil ativos, mais de 245 cidades no estado que tem OAB. E eu sou a única sapatão assumida também desse conselho, que é basicamente branco, cis, hétero, masculino e um tanto quanto mais velho, assim, que a gente, consideravelmente. E eu tô presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, onde eu atuo buscando não só fazer o encaminhamento das demandas que chegam para a gente, mas principalmente trabalhando em cima de projetos de lei que tem a ver com as nossas demandas, em como estão sendo as demandas nos cartórios, se a galera está conseguindo casar tranquilo, todas as violações ou mesmo violências. E a gente faz esse trabalho de advocacy e também sou uma das fundadoras da Rede Feminista de Juristas, que é a Defende, @defende com M,
que é uma organização de juristas feministas que também faz atendimento. Eu faço muita coisa, na verdade. Eu percebi, só as coisas que você tá falando aqui, falei, nossa senhora, faz tudo e mais um pouco. Eu faço um pouco de coisa demais, mas assim, o principal é que é isso. Eu sou uma advogada, uma ativista pelos direitos humanos das mulheres e LGBTs. Sou uma mulher branca, cis e lésbica. Acho que é importante também a gente se colocar, né, no nosso lugar, até para poder falar da nossa experiência, né, e da onde vem essa experiência. E eu queria, assim, fazer um agradecimento especial, Ká, não só a você pelo convite, mas a todas as suas fãs, porque eu fiquei passada, amiga, eu fiquei passada ao longo dessa uma semana de divulgação com a quantidade de perfis de fãs suas, Catarina, incrível, assim, eu já Galera fiz... engajada, né? Se Nossa, interessa no assunto. muito engajada, gente maravilhosa, vocês são Sim, são maravilhosos. perfeitas. Super beijo, assim, porque já fiz várias lives, tipo, vídeos de YouTube com gente que tem muito alcance como você, mas eu nunca vi uma movimentação tão organizada de fã-clubes, assim, sério, Sim, elas são maravilhosas. perfeitas Super mesmo. obrigada, são muito fofas. Sim. Bom, eu fiz esse convite principalmente para a gente falar um pouquinho dessa parte um pouco mais chata e rigorosa, que muitas pessoas não conhecem, que falta um pouquinho dessa informação sobre leis, o que que é um crime, o que que não é um crime. Então, eu acho que você é a pessoa mais que certa nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre, né? Primeiro, né, vamos falar sobre um assunto que é um pouco mais recente, sobre que foi, né, dada a criminalização da LGBTfobia pelo STF. Então, foi algo que demorou aqui para ser conquistado e acho que a galera comemorou muito. Então, para as pessoas que não sabem, por favor, explique um pouquinho o que que é isso, né? Porque de repente eu estou falando grego aqui com algumas pessoas. Bom, na verdade, assim, quando a gente fala de direitos LGBTs, de direito da diversidade, direito da mulher também, com exceção da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, mas direito da diversidade, a grande maioria dos direitos que a gente tem hoje, desde o direito a casar, né, e a partir do direito da união homoafetiva, decorrem vários outros, porque não só é a união homoafetiva ou o casamento, mas desse direito, que a gente também conseguiu no Supremo Tribunal Federal, decorre a possibilidade de se separar, de trocar de nome, de adotar, de fazer reprodução assistida, de deixar uma herança, de ter um seguro de vida, um seguro de saúde, um benefício social, seja um benefício emergencial, como agora no contexto de Covid-19, como todos os outros benefícios previdenciários, né, uma pensão por morte. Tudo isso, todos esses direitos civis, né, da nossa comunidade, a gente só conquistou graças ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, falando, acho que eu gosto de falar tentar falar de um jeito simples, porque o direito ele já é muito encastelado, as palavras são difíceis, né? Sim. Então, eu sempre tento falar do jeito mais simples possível, porque esses direitos que parecem muito complicados e com palavras muito bonitas e difíceis, eles afetam nossas vidas diretamente. E por mais que muitas vezes a gente não saiba falar bonito ou difícil, ou não seja advogada, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque só quando a gente luta pelos nossos direitos que eles são de fato aplicados. E é bom as pessoas saberem quais são, né, os direitos, porque as pessoas às vezes não sabem que isso é um direito dela, ou que isso daí é um crime, ou que ela poderia fazer algo em relação ao que está acontecendo. Exatamente. Então, assim, só para, tipo, muito rapidamente, o nosso Estado, né, democrático de direito, a nossa organização, ela a organização da nossa sociedade do ponto de vista da instituição, ela se divide em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é a prefeitura, é o governo do estado, a presidência, é quem pega o dinheiro do nosso imposto e aplica em política pública. Decide, olha, eu vou botar o dinheiro nisso, eu vou botar o dinheiro naquilo, na educação, em saúde. O legislativo é tipo Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, que é tipo Senado e Câmara dos Deputados Federais e Deputadas Federais. Essa galera faz as leis, eles que redigem a legislação. E o judiciário são os juízes. O juiz aqui da região, o juiz da vara da sua cidade, do seu bairro, da sua região,
o Tribunal de Justiça do seu estado, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e o STF, o Supremo Tribunal Federal. E esse judiciário, esses juízes, essas juízas, são quem julgam os casos em que houve alguma violação daquelas leis que foram criadas pelo legislativo, pelos deputados, pelas deputadas. Por que eu estou explicando Sim. tudo isso? Porque os nossos direitos, eles são muito frágeis na medida em que eles não vieram do Congresso. Não foi um deputado federal ou um senador ou um presidente que propôs um projeto de lei para o nosso casamento ou para a criminalização da LGBTfobia. Esses direitos, a gente se organizou, bateu lá no Supremo Tribunal Federal e falou assim, olha, tem um negócio aqui que é chamado Constituição e que todo mundo tem que respeitar. E os heterossexuais podem se casar e a gente não. Então vocês têm que garantir o nosso direito de se casar. E o Supremo Tribunal Federal foi lá e concordou e deu esse direito. A criminalização da LGBTfobia é a mesma coisa. Tem duas coisas que a gente precisa entender. Uma coisa é preconceito. Preconceito todo mundo tem. Alguém chega, começa a conversar com você. Desde antes daquela pessoa abrir a boca, você já fez uma imagem, né? Você já concebeu uma ideia na sua cabeça do que aquela pessoa é, da onde ela veio, né? O que ela vai falar, o que ela pensa. A discriminação é quando você pega esse preconceito e transforma em uma ação. Então você fala, cara, eu não gosto de pessoas LGBTs. Eu acho que LGBTs, né, são é pecado, isso é ruim. Então, isso é um preconceito que a pessoa tem na cabeça dela. Agora, vamos dizer que ela está na posição de fazer uma contratação. Ela trabalha como gestora de recursos humanos em uma empresa. E aí chega uma bicha POC, uma lésbica masculinizada lá fazer uma entrevista, e ela vira e fala assim, eu não vou contratar essa pessoa porque essa pessoa é LGBT. Então, ela saiu do preconceito e ela foi para discriminação. Ela discriminou alguém ativamente porque essa pessoa é LGBTQIA+. Em pleno 2020, gente, ainda temos muito, muito isso, tá? Se você não vive isso na sua realidade, tudo bem, que ótimo, você é privilegiado, mas infelizmente ainda tem muito isso acontecendo hoje em dia. Não, e cada vez pode ser ainda pior, né? Porque a gente tem vários atravessamentos de privilégios e também de opressões que cruzam as nossas experiências. Então, imagina o que é para uma mulher lésbica, preta e trans na mesma entrevista. Né? Então, assim, ela vai ter ainda mais dificuldade e ela vai sofrer ainda mais preconceitos e, infelizmente, também discriminações. E o que a gente conseguiu ano passado no STF? A gente conseguiu que o STF decidisse que a discriminação contra LGBTs, ou seja, discriminação baseada em quem você ama ou em quem você é, em como você se identifica, né? E aí os termos técnicos para isso são orientação sexual e identidade de gênero, deve ser tratada como é tratado o racismo no Brasil. Não em analogia ao racismo, mas sim fazendo uma interpretação da sua acepção político-histórica na sociedade. Ou seja, a ideia de que a população LGBT é discriminada e sofre consequências por ser LGBT. Então, quando a gente fala que o Brasil é o país que é o quinto país do mundo que mais mata mulheres, né? Nós somos o quinto país do mundo em feminicídio, é uma coisa. Quando a gente fala que nós somos o primeiro país do mundo em assassinatos de mulheres travestis e transexuais, é ainda mais grave. Né? Você conseguiria falar em números? Você sabe em números? Por dia... A cada 22 horas no Brasil, uma pessoa LGBT é assassinada por ser LGBT. Infelizmente, esses dados a gente só tem graças a pesquisas que são realizadas ou por universidades ou por organizações sociais, ONGs. A gente não tem hoje no Brasil uma contagem pública, uma contagem do Estado que tenha um recorte de orientação sexual e identidade de gênero. Pelo contrário, a gente tem uma invisibilização, inclusive no óbito, na certidão de óbito das pessoas transexuais no Brasil. Então, muitas vezes, até a mulher transexual ou o homem trans passa a vida inteira lutando para ser reconhecido ou reconhecida como ela de fato é, pelo seu nome, pela sua identidade. E aí ele morre ou ela falece e ainda na certidão de óbito,
né, que é aquele papel que a sua família, aquele documento, que nem quando tem a certidão de nascimento, a pessoa nasceu, quando a pessoa falece, também tem uma certidão que diz, olha, essa pessoa morreu. Até na certidão de óbito, a gente tem que brigar para o reconhecimento da identidade de gênero de muitas pessoas transexuais. Então, assim, a gente não tem um dado público, um dado confiável. Com os dados que a gente tem, já são 22 horas, a cada 22 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. Imagina se fosse, né, realmente pesquisas usando todos os recursos do Estado para fazer essa contagem. E só para você ter uma ideia, Cá, de lésbicas, né, fazendo um recorte aqui específico, para mulheres lésbicas, tem uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro que chama Dossiê do Lesbocídio. Você botar no Google, sai o PDF inteiro da pesquisa, é uma pesquisa muito massa, feita pela professora Maria Clara Dias, lá do Rio de Janeiro. E ela mostra que de 2014 a 2017, o assassinato de mulheres lésbicas, só mulheres lésbicas, por serem mulheres lésbicas, aumentou 237%, sendo 57% de mulheres lésbicas negras. Então, cada vez que você faz um recorte, assim, gente, desculpa trazer a conversa pra bad, mas infelizmente essa é muito a realidade de muitas mulheres, de muitos LGBTs vulnerabilizados em situações graves, né? A gente sabe que não é por causa da pandemia, que as coisas acontecem. A pandemia, o Covid, ele só agrava a vulnerabilidade, a vulnerabilização que já existe, né? Então, aquela travesti que está trabalhando na rua como profissional do sexo, que é a realidade de 90% das travestis no Brasil, de acordo com a Associação Nacional das Travestis, a ANTRA, ela vai continuar mais vulnerabilizada ainda. A situação da pandemia piora aquela em que que já não estava boa. Né? Então, esse abismo, essa desigualdade entre pessoas héteras, pessoas LGBTs, pessoas cis, pessoas trans, homens, mulheres, pretos, brancos, ela se agrava com a crise econômica, com a pandemia, com qualquer situação que a gente tem de desajuste, desequilíbrio, né, na nossa sociedade. Então, assim, com certeza nesse momento tá sofrendo mais quem já sofria muito. E aí a gente está falando da população LGBT, da população preta, da população periférica, das pessoas com deficiência, né, das pessoas que não têm o privilégio de estar em isolamento, todos os agentes de saúde, a galera que trabalha com limpeza, as pessoas que trabalham, todas as mulheres que trabalham com serviços domésticos, entregadores, essa galera tá exposta a risco o dia inteiro, né? Então, até tá em pandemia, não tô falando que tá fácil, tá, gente? Assim, tá não aguento mais, saúde mental tá difícil, tô morrendo de saudade de rebolar a raba no chão, assim, saudades, carnaval, pelo amor de Deus, tudo que eu queria era, assim, um momento sapatônico ali, uma festa no brejo, tá, assim, fazendo muita falta mesmo, mas ainda assim a gente tem que reconhecer que é um baita privilégio a gente tá em isolamento, a gente poder estar em isolamento, né? Sim. Eu tô em isolamento aqui com a minha companheira, a gente tá há 9 anos juntas, há 8 anos a gente mora juntas, e assim, obviamente isso também não tá sendo fácil, porque você não fica o dia inteiro com a sua esposa, né? Você trabalha, você sai, então tem altos e baixos também, momentos em que eu quero subir pela parede, mas ainda assim é um puta privilégio, né? Tá aqui, tá acompanhada, ter luz, ter energia, ter comida, ter internet. São né? essas pequenas coisas que são puta privilégio, né? Que muitas pessoas não reconhecem. E voltando a falar do número de mortes, né? Que você falou, a cada 22 horas, um LGBTQIA+, acaba morrendo. Para as pessoas que estão assistindo a live, quantas dessas mortes vocês viram, sabe, em algum noticiário? Ou quantas dessas mortes foram faladas em redes sociais? Não são faladas. Então, é um grupo invisibilizado, igual você falou. A gente via invisível, principalmente na nossa morte. A não ser quando acontecem casos ao extremo, assim, que aí as pessoas ficam chocadas com aquilo, jogam aquilo nas redes sociais, para aquela força da rede social levar isso para a TV. Porque para chegar na TV, gente, aí já é outro 500. Exato, e mesmo quando chega, né, tem muito aquela coisa do choque, né? Então, por exemplo, é isso. A morte do Miguel, né, do menino em Recife, o homicídio cometido contra essa criança que chocou o Brasil. Essa é a primeira vez que uma criança negra
que não tem privilégios econômicos, é assassinada pelo racismo no Brasil? Não, não é. Né? Então, assim, o que nos comoveu nessa que não nos comoveu nos outros episódios, né? Onde que está essa nossa capacidade de enxergar humanidade no outro ou na outra que é diferente da gente, né? Que seja por ser LGBT ou não, por ser por diferenças de raça, por diferenças de privilégio, né? Então, assim, isso né? Quantas Dandaras, quantas Luanas Barbosa, então, assim, um caso, não sei se todo mundo lembra daquele caso que chocou o Brasil, né? Que foi o caso de uma mulher travesti em Campinas, que foi assassinada e, gente, arrancaram o coração dela e colocaram a imagem de uma santa no lugar. É assim, é uma coisa de filme, de American Horror Story no E a último gente não grau. consegue imaginar, fala, não, imagina como uma pessoa consegue ser capaz de fazer uma coisa dessas pela outra ser o que ela é, entendeu? Isso que é foda de entrar pelo menos é foda de entrar na minha cabeça, sabe? Eu posso odiar a pessoa que foi, eu posso odiar, sei lá, um bolsominion, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho, não consigo, sabe? Eu não consigo fazer um mínimo que uma pessoa dessa faz. Então, é isso que já entra os crimes, pessoas que estão assistindo a live. Vocês têm que entender desde o mínimo o que já seria um crime. Se de repente você tá passando por um crime, como você pode pedir ajuda, como você pode sair disso. Então, se você puder dar aí também umas dicas do que a galera deve procurar, né? Com quem que as pessoas devem falar. Com certeza, gente, assim, isso é muito importante, né? Porque é isso, esse caso chocou o Brasil, chocou. Mas aí, com o tempo, vem outras coisas horríveis, outras notícias, né? Outras pautas, e aí a gente esquece dessa história, né? E aí, esses caras que assassinaram ela foram pegos, foram condenados, eles estão circulando ainda na sociedade, né? Então, é muito importante a gente também pensar, né? Também não só vir pra bad e falar de coisa ruim, mas pensar como a gente pode mudar isso. Porque, cara, eu sei que não parece, mas a gente avançou muito, muito. Pensa que, assim, há muito pouco tempo atrás, ainda era crime ser homossexual dentro do exército, da aeronáutica e da Marinha Brasileira. Tipo, 2012, assim. Então, são conquistas muito recentes para nossa comunidade, né? Para nós mulheres, até 2002 tinha a expressão mulher honesta no Código Civil. O cara podia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Isso estava escrito no nosso Código Civil, para vocês terem noção como as coisas são muito recentes, mas a gente melhorou muito, né? Então, uma coisa que é muito importante é a gente nunca se colocar fora desse lugar, sabe? Nossa, esse negócio de violência, LGBTfobia, isso aí acontece com os outros, isso não tem nada a ver comigo, né? Na verdade, muitas vezes a violência está muito próxima da gente e a gente não percebe, a gente prefere desviar o olhar, né? E hoje, para nós mulheres, o lugar mais perigoso, tá? Estatisticamente falando, até porque, gente, tudo que eu tô falando aqui são dados baseados em pesquisa, ciência baseada em evidência. Opiniões eu tenho muitas, mas aí a gente compartilha, né, Sim. no bar, na mesa, né, tomando uma cerveja, sei lá, tomando uma Coca-Cola se você é menor de 18 anos, né? Mas é importante trazer que, assim, dados, né, assim, estatística. E hoje, para nós, mulheres, o lugar mais perigoso, tanto para a gente ser estuprada, quanto para a gente ser assassinada, quanto para a gente apanhar, é dentro de casa, é dentro do próprio lar. Então, a gente sabe, né, tanto do estupro corretivo, aquele estupro que é cometido contra mulheres lésbicas, né, até a violência sexual contra crianças e adolescentes e estupro de forma geral no Brasil. Quem é o agressor que comete essa violência? É um conhecido da vítima. É um amigo, um parente, um vizinho, um colega da família, um pai, um padrasto, um irmão, um primo, um sogro, um avô, um tio. Então, assim, essa pessoa, um colega de faculdade, um colega de escola, um colega de trabalho, assim, essa pessoa, ela tá próxima do círculo social e afetivo da vítima. A gente sabe, a gente tem um perfil do agressor, né? Então, é por isso que para a gente conseguir falar de violência contra a população LGBT, óbvio, tem a violência que acontece na rua, a lampadada na Paulista,
o assassinato de mulheres travestis e no espaço público, mas nesse momento em que a gente tem quem tem o privilégio de estar no distanciamento social, o que que acontece? Aumentou muito a oportunidade de acontecer esse tipo de crime, que é o abuso dentro de casa. Né? Então, assim, e que é o mais difícil de perceber, porque você, quando é próximo, quando é em casa, a gente não quer acreditar, né? A gente não quer perceber, e muitas vezes a gente dá outros nomes para esse tipo de Mas se violência. percebe, tem até o medo, né? Principalmente o medo, por conhecer e ser uma pessoa que convive com você, principalmente quando são meninas mais novas, fica esse receio de vou falar para minha mãe, vou contar, será que alguém vai acreditar em mim? O que eu vou fazer? Tem tudo isso também junto. Exato. Então, assim, o primeiro passo, se você está passando por uma situação de constrangimento, de violência, não sei se é violência ou não, mas tô mal, me sinto mal. Toda vez que essa pessoa chega aqui, eu me sinto mal, eu tenho medo dela, ela me faz se sentir desconfortável. Eu não sei se é piada ou não, mas eu fico triste, deprimido, ou deprimida, ou deprimide depois que ela vai embora. Se você tá se sentindo assim, a primeira coisa é conversar com alguém da sua confiança. Porque muitas vezes a gente fica se culpabilizando, falando, nossa, mas eu acho que isso tá na minha cabeça. Essa pessoa é super querida, todo mundo gosta dela, isso é bobagem minha, não tem nada a ver comigo, é o jeito dela mesmo. Mas se aquilo tá te fazendo mal e tá te machucando, e aí essa é a violência mais difícil de perceber, sabe, Ká? Que é a violência que não é física. Ela não é um pontapé, um soco na cara, né, um chute, uma facada, um tiro. Ela é uma piada, ela é um assédio, ela é um silenciamento, uma invisibilização, né, uma chacota, né, uma zoação, uma forma de constrangimento que às vezes a gente não consegue nomear. Né? Então, muitas vezes, ai, nossa, a gente disfarça esse tipo de violência psicológica, moral, que bota a gente lá para baixo, humilhação, desqualificação, né? A gente coloca isso na nossa própria conta, né? Ah, a culpa é minha, eu não falei nada, eu devia ter falado, porque eu sou assim mesmo. E isso é muito, muito difícil, porque a gente acaba não percebendo a violência. Então, essa violência disfarçada, né, essa violência que não é tão explícita, ela causa traumas, ela causa danos que são muito profundos. Então, e a gente está falando de isolamento, de depressão, de crise de pânico, de crise de choro, de automutilação, de abuso de drogas e álcool, de insônia ou excesso de sono, de distúrbios alimentares, ou mesmo ideias de suicídio. Né? Então, assim, o primeiro passo é converse com alguém da sua confiança, fala, cara, não tô legal, essa pessoa tá me fazendo mal. E muitas vezes a gente dá outros nomes para essa violência, né? Ah, então é ciúme, é carinho, é cuidado. Ah, essa pessoa é muito preocupada com você. Poxa, mas até onde que vai essa preocupação, né? Então, minha companheira tá aqui controlando como eu me visto, para onde eu vou, com quem eu falo, que like que eu dou em foto de não sei quem, minhas amizades, se eu estudo, se eu não estudo, minhas escolhas de vida, controlando meu dinheiro. Então, assim, até que ponto isso é cuidado, isso é carinho, isso é segurança, né? Então, muitas vezes, a gente vê indícios de violência, de relacionamento abusivo próximos a nós e a gente dá outro nome para isso. A gente foge, sim, a gente desvia o olhar. Né? Então, a primeira coisa é conversa com alguém de sua confiança, né? E se você não tá nessa situação, se alguém conversar com você sobre isso, esteja aberta, esteja aberto, esteja aberte a ouvir quantas vezes forem necessárias. Porque é muito. O mais foda, assim, perdão o uso da palavra, mas o mais difícil quando alguém pede ajuda numa situação de violência é a pessoa falar assim: nossa, tá, mas e aí, como eu posso te ajudar? Ah, não sei, você pode me ajudar me ouvindo. Normalmente a vítima ela nem, não tem a resposta, né? E aí a pessoa fala assim, tá bom, então eu tô aqui, vou te ouvir, nananã. Aí passa um mês, acontece outro episódio. A pessoa vai lá e fala de novo. A pessoa fala, meu, de novo, amiga, amigo, sabe? Você voltou com essa história, larga esse boy, larga essa mina.
né? Sai dessa casa, rompe essa relação, pede demissão desse emprego. E aí você fala assim, bom, mas não é, as coisas não são assim tão simples, Não são né? tão Ou simples. 8 ou 80. A mulher, normalmente, ela não quer se livrar da companheira, ou o cara não quer se livrar do companheiro, ou do familiar, ou do amigo, né? Que tá abusando, que tá sendo violento, que tá fazendo piadinha. Ela quer se livrar da violência, né? Do assédio, do constrangimento, né? A pessoa... Isso as pessoas confundem muito, assim, a ideia de que quem é agressor de LGBTs, a pessoa que é LGBTfóbica, ela é, né, um monstro que tá escrito na testa, assim, que ela é Pois é. LGBTfóbica, entendeu? Ela já vem com uma plaquinha, sou LGBTfóbica, você já pode se preparar antes, você já vai na voadora. Não é assim, pelo contrário, às vezes você vai conhecer a pessoa é uma gente boa, firmeza, educada, fala bom dia, boa tarde, né? Mó legal, respeitado por todos, né? Na sua comunidade, lá na sua igreja, na sua congregação, no seu trabalho, na facul. A pessoa é super, mó parça no futebol de quarta-feira. Só que, né, a pessoa é transfóbica, a pessoa é Um pequeno racista, detalhe, né? Bem né? pequenininho. E ela foi transfóbica, racista, ou assediou tal pessoa tal dia. E uma coisa não anula a outra. Né? Assim, nossa, mas eu amo essa pessoa, como assim? Ela fez isso. Não, ela pode ser muito legal e ter feito isso também. Né? E aí, assim, a gente precisa falar sobre isso que ela fez que é errado. Né? Porque enquanto a gente não falar, ela vai continuar fazendo. Pois Né? Então, é. assim, às vezes E, a gente não gente, é consegue falar. crime. Isso que vocês têm vocês têm que saber. É crime. Então, está acontecendo alguma coisa assim, vocês têm sim que denunciar. Porque quanto mais calado for ficando, mais coisas vão acontecendo, mais crimes vão acontecendo. Porque é o que ela falou, se você não chega e posiciona a pessoa, pode até ser que ela saiba que ela é homofóbica, transfóbica, ela pode saber tudo que ela é. Só que ela não vai tirar aquela ideia da cabeça dela, ela vai continuar achando que ela tá certa. Então você sempre tem que, se você vê um crime, se você sabe alguém que está sofrendo um crime, dê ouvidos para essa pessoa, ou se você está, né, sofrendo isso, você tem sim que denunciar, não fiquem calados, não deixe esses números ficarem diminuindo, porque eles não estão diminuindo, pelo contrário, eles estão aumentando. O que falta é serem escancarados, né, e aparecerem na mídia. Exato, se você tiver alguma dúvida sobre esses direitos ou sobre como denunciar na sua cidade, você pode discar 180 ou Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou o Disque, né, da Maria da Penha. A gente sabe que, infelizmente, o Ministério de Direitos Humanos não está sobre, né, uma chefia ali muito alinhada, né, para dizer o mínimo, com os nossos princípios e com os valores da nossa comunidade, né, com os valores de diversidade, de inclusão, com os valores antirracistas que a gente busca e, né, a cada dia sempre, né, reconhecer e trabalhar e melhorar. Infelizmente, esse ministério não é dos nossos parceiros no momento, mas o serviço do Disque 100 do 180 continua existindo. Existem aplicativos que fazem esse trabalho de acolhimento, né? Então, se você tem o privilégio de ter acesso à internet, a um aparelho celular, baixa o Penhas, o aplicativo Penhas ou o aplicativo Mapa do Acolhimento. Né? Nesses aplicativos você consegue se conectar com psicólogas, com advogadas que fazem um trabalho voluntário de atendimento. Aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado disponibilizou um número de WhatsApp específico para violações contra a população LGBT nesse momento de pandemia. Se você não quiser falar com ninguém, é bom lembrar que hoje também aqui no estado de São Paulo, em outros estados do Brasil, dá para fazer um boletim de ocorrência eletrônico, você não vai ter que ir na delegacia, você vai entrar direto lá no site da Secretaria de Segurança Pública e fazer a sua denúncia. Se você não quer denunciar, né, para a polícia civil, para, né, a instituição de nenhuma forma, porque, aqui na minha região a polícia não é nossa parceira, ninguém chama a polícia quando tem um problema aqui, porque pelo Sim. contrário, né, vai criar mais problemas ainda, e a gente sabe da letalidade da polícia contra a população periférica no Brasil, então a gente, novamente, não é uma questão de opinião, uma questão de dados, né, quem tiver interesse pega lá, o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra, né, essas estatísticas todas e como a letalidade se dá tanto no espaço público quanto no espaço privado no Brasil. Então, assim, se você não quiser chamar, né, o Disque 100, o Disque 180 ou mesmo 190 para uma situação de violência que está acontecendo ali na hora,
se articule com a sua comunidade, converse com os seus vizinhos, com as suas vizinhas. Tenha sempre um número de alguém que mora perto de você, de alguém da sua confiança, que você possa ligar numa situação de emergência, né? E aí, gente, perguntas práticas mesmo. Se você está numa situação de violência, você conhece alguém que está numa situação de violência próximo à sua residência nesse momento, conversa com essa pessoa, deixa a sua porta aberta, porque essa pessoa vai bater na sua porta e vai voltar a conviver com o agressor. E aí ela vai bater na sua porta de novo. Então deixa a sua porta sempre aberta. Eu sei que é cansativo você ver a pessoa voltando para aquela situação, mas não julgue, porque muitas vezes a grande maioria das vezes essa pessoa não consegue romper esse ciclo. E se você vira para sua amiga e fala: amiga, larga essa mina tá te maltratando, larga essa relação. Sabe o que vai acontecer? Se você só falar isso, a Ela sua vai se amiga afastar de você. vai parar de te contar o que está acontecendo dentro da casa dela. Ela não vai mais te falar a violência que ela está sofrendo. Ela vai parar de te contar. Porque você não pode julgar ela. Você tem que virar para ela e falar assim: amiga, eu sinto muito que isso esteja acontecendo. Eu tô aqui. E aí você vai focar nela, na autoestima dela. Amiga, você tá gata, você tá linda. Bora fazer tal aula aqui online de yoga. Vamos fazer aqui a aula de francês da Anira. Vamos aqui fazer a aula de funk aqui do Desse Club, juntas. Vamos fazer um Zoom aqui, bater um papo. Nossa, vamos juntas, né? Se no contexto fora de pandemia, vamos lá. Vamos num barzinho, vamos no sorvete, vamos ali no, sei lá, no culto, que seja, não importa, mas se você tá disponível para essa pessoa e colocar ela para cima, porque ela só vai conseguir pedir ajuda e de fato romper esse ciclo, porque ela tá ali escrava no psicológico dela, né? Escravizada no psicológico dela, né? Afetivo com aquela pessoa. Ela só vai conseguir romper esse ciclo de violência quando ela voltar a acreditar nela mesma, né? Quando ela voltar a se enxergar como alguém que merece uma coisa melhor do que aquilo, né? Então, assim, esteja sempre disponível e aí pensa muito na prática, sabe? Poxa, eu não vou chamar a polícia, então, pô, eu tenho 10 conto aqui guardado em dinheiro para, se necessário, pegar um mototáxi, né? Pegar um táxi na rua ou chamar um Uber. Eu tenho aqui uma trouxinha com meus documentos separados, né? Eu tenho um endereço, eu sei o celular de cor, né? Eu sei de cor e salteado o número do telefone dessa minha amiga que eu vou pedir ajuda se eu tiver uma situação em que eu tô com medo de acontecer alguma coisa séria comigo, né? Porque a gente às vezes, poxa, e aí? Essa pessoa, esse parente que maltrata a pessoa vai lá e destrói o celular da pessoa. E aí, como é que você vai pedir ajuda? São Né? muitas Então, situações, né? São muitas situações delicadinhas que não sabe, né, o que tá acontecendo. Até perguntaram aqui, e quando for algum responsável, a pessoa é menor de idade, o responsável, como que ela pode, né? O que ela pode fazer para sair dessa situação? Então, nesses casos, né, eles são os mais delicados, porque a criança e adolescente, eles não têm autonomia civil para fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda. A criança, uma adolescente pode ter 17 anos, 16 anos, você não pode, né, viajar sozinho, você não pode, tem limitações legais. Isso não significa que a criança ou adolescente não tenham direitos. Pelo contrário, o Estatuto da Criança e Adolescente, que agora vai fazer 30 anos, inclusive, esse ano, ele existe exatamente para garantir que a criança ou adolescente seja um sujeito de direito, né? Um sujeito de direitos. Então, lá no ECA tem o constrangimento ilegal, né? E é um crime cometido para além dos crimes de abuso, violência contra a criança ou adolescente, e para isso existem os conselhos tutelares e as varas da infância, né? Dentro da violência contra a criança e adolescente existem também muitas organizações privadas, né? Organizações sem fins lucrativos, as famosas ONGs, que trabalham com criança e adolescente, também são canais alternativos de denúncia, como é o Penhas, o Mapa do Acolhimento, os Justiceiras e a própria Defende, Rede Feminista de Juristas. Dentro do âmbito da criança e adolescente tem bastante gente que trabalha com isso. Por exemplo, a Plano International, né, que trabalha com o direito de meninas e meninos, faz um trabalho muito bacana. Instituto Alana, tem várias organizações que fazem um trabalho legal se você não quiser falar com o conselho tutelar da sua região. Legalmente, né, recomendável é que você
fale sim com o conselho tutelar, porque nessas situações, muitas vezes você pode precisar de uma intervenção naquele ambiente, né? Só que também, infelizmente, muitas vezes a solução do Estado é o acolhimento. Quando o acolhimento institucional não é a melhor saída. Pô, tá Uhum. mal em casa, talvez esteja pior ainda se eu for para um abrigo. Então, assim, talvez eu sofra mais violência nesse abrigo do que eu estou sofrendo aqui em casa. Então, uma coisa que eu recomendo, muitas vezes antes de buscar essa rede institucional, né, da vara da infância, do conselho tutelar, para além de buscá-la também do Disque 100, do Disque 180, é buscar familiares da sua família estendida que possam te acolher por um tempo. Tias, tios, né, avós, tipo, meu, avó, tá complicada a situação aqui em casa, eu tô tendo muita dificuldade de manter minha saúde mental. Posso ficar um mês aí na sua casa, né? Então, buscar essa família expandida, né, para crianças e adolescentes é a melhor alternativa, porque muitas vezes é necessário, mas muitas vezes o acolhimento institucional pode ser ainda mais danoso do que continuar buscando numa rede de contatos familiar, né? Então, primeiro buscar essa rede para depois buscar um abrigo, um acolhimento institucional. Mas, novamente, peça ajuda. Peça Sempre. ajuda. Sim. Fale com alguém, para alguém saber o que você está vivendo, né? Para alguém saber o que está acontecendo. E quando a gente fala sobre o assunto, a gente dá uma racionalizada, a gente pensa melhor sobre aquilo, né? Então, é muito importante conversar com alguém da sua confiança. Esse é o primeiro passo. É isso. Então agora vamos para um lado um pouquinho mais positivo, né? Para sair desse baixo astral, né? Porque é um assunto totalmente necessário, gente. É um assunto pouco falado, mas necessário. Porque por mais que as pessoas tenham acesso à informação, a informação não é passada da forma correta, enfim. Foi falado, né, hoje que foi oficializado pelo STF a doação de sangue para as pessoas independente da orientação sexual e liberdade de gênero. Para quem não está entendendo nada também que eu tô falando, Mari pode explicar um pouquinho aí também para eles. Bom, essa ação, assim como o casamento, perdão, e assim como a criminalização da LGBTfobia, também foram ações, né? Ou seja, judiciário, não foi o Congresso, foi o Supremo Tribunal Federal, que a gente, como organização, né, como profissionais, ativistas, movimentos, organizações ONGs LGBTs, fomos lá e provocamos os ministros a decidirem Uhum. sobre isso. É bom lembrar que essa restrição de doação de sangue, ela não existia para mulheres lésbicas, tá? Ela só existia para homens cis, gays e pessoas trans. Então, nós, mulheres lésbicas, a gente não chegou a ter essa restrição legal, a gente já podia doar sangue, continua podendo, mas até muito pouco tempo atrás, um homem gay, né, cis, casado, monogâmico há 15 anos, não podia doar sangue simplesmente por ser gay, né? O que é um absurdo, porque a doação de sangue, né, a aceitação ou não da doação de sangue tem que se valer a partir do comportamento específico de cada pessoa, e a gente sabe que doenças sexualmente, né, doenças não, mas ISTs, né, sexualmente transmissíveis, cada vez mais são transmitidas em casais héteros e cis, né? Então você tem aquele marido que pula a cerca e traz a IST para essa senhora, né, que tem um relacionamento a princípio monogâmico. Então, infelizmente, a gente viu um aumento de STs entre mulheres casadas de uma certa idade. Então, assim, é um absurdo você considerar discriminar o sangue de alguém só porque ela é gay ou só porque ele ou ela é trans. Isso é uma discriminação, como a gente falou no começo da live, aquela diferenciação entre preconceito e discriminação. Eu parto do preconceito de que o mundo gay é uma putaria, é uma confusão, né, que as pessoas não são Temos o sexualmente próprio preconceito dentro das leis, né? Tínhamos esse próprio preconceito dentro das leis. Exato, que daí já não é preconceito, é discriminação mesmo, era uma lei discriminatória. Ela dizia, olha, LGBT, né, GTs não podem doar sangue. E a gente levou isso para o STF, né? Isso foi levado para o STF e o STF decidiu que não faz sentido nenhum, realmente. Só que entre o STF decidir
E a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça regulamentar o negócio demora um tempo. Então, por exemplo, a gente ganhou o casamento no STF. Demorou 4 anos para regulamentar e todos os cartórios no Brasil fazerem igualzinho, né? O nome, retificação de nome em cartório para pessoas trans. Esse já demorou menos, demorou 8 meses, mas teve um gap ali, um abismo entre a decisão do STF e a regulamentação nos cartórios, né? Então, agora você vê que esse gap está diminuindo, né? No casamento foi um gap de anos, mudança de nome no cartório para pessoas trans já foi 8 meses, e agora o da doação é de 2 meses, 1 mês atrás, eles já regulamentaram. Então, veja que a gente está melhorando Para o vocês tempo verem, aí. pessoas, como vale a pena dar voz, levantar bandeira, bater de frente, falar o que tem que ser falado. Porque é isso, se a gente fosse ficar quieto, a gente não ia ter conquistado nada do que se foi conquistado até hoje. E ainda é uma luta, a gente ainda sofre preconceito, ainda tem a descriminalização. Só que a gente tem que continuar sempre em frente, sempre enfrentando e sim levantando a voz, porque quanto mais calado for ficando, menos coisas a gente vai conquistar, né? E é uma luta, assim, diária. Querendo ou não, é uma luta diária. Como a Mari falou mais no começo da live, eu sei dos meus privilégios, ela sabe dos privilégios dela, mas nós, mesmo colocando na posição que a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, é isso. Então, pessoas que estão aí no meio sempre levantem a bandeira, ajudem da forma que dê para ajudar. Quando tiver aqueles negócios, assina aqui para ajudar, é isso. Assina aqui para ajudar a liberar isso, isso, isso. É para as pessoas ganharem essa visibilidade, que precisam ter essa visibilidade. Para outras pessoas é uma coisa mínima. Para um hétero era uma coisa mínima. Ah, doação de sangue. Tipo, quantos bancos de sangue aí estavam vazios e um monte de gay querendo doar? Entendeu? Olha que coisa absurda, gente. Coisa absurda em pleno 2020. Não, e vidas precisando ser salvas, né? Oi, tudo bem? Eu tô aqui me dispondo literalmente do meu sangue e do meu tempo, mas assim, não é nem metáfora. Tô aqui dispondo do meu sangue para ajudar outras vidas e eu não posso porque eu sou discriminado por ser gay ou por ser trans. Então, assim, isso é o nível do absurdo que muitas vezes a gente chega e vai, infelizmente, continuar chegando se a gente permanecer calados, se a gente permanecer caladas, calados, né? Então, assim, tá melhorando porque a gente tem que continuar usando a nossa voz, e mais do que isso, usando a nossa voz coletiva, né? Então, assim, agora tem aqui, sei lá, 750 pessoas online ouvindo a gente falar sobre esse tema. Cara, o que eu posso falar? Nossa, eu não sou advogada, eu não sou artista, influenciadora e tenho um acesso que a Ká tem. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? O primeiro passo para a gente reconhecer os nossos privilégios e trabalhar para transformar a nossa sociedade, né, e as desigualdades que existem nela, é olhar para o espelho, né? Olhar para nós mesmos, né? Para nós mesmas. Então, o que no meu dia a dia eu posso fazer que muda, o que tem um impacto para as populações, não só a minha, mas aquelas outras também que são vulnerabilizadas né, na nossa sociedade, porque enquanto tiver alguém que está num lugar de desigualdade, gente, ou de inequidade, não importa se essa pessoa não é parecida com você ou não. Né? A Audre Lorde fala se as correntes que aprisionam essa pessoa são diferentes das suas. Enquanto tiverem mulheres negras, enquanto tiverem mulheres trans, enquanto tiverem LGBTs, enquanto tiverem mulheres, né? Enquanto tiver outras pessoas, pessoas com deficiência, né? Homens trans, sem acesso a todos os direitos que todo mundo tem, a gente tem um problema muito sério. Porque se você não consegue ver a humanidade no outro, então vou deixar de um jeito muito claro. Pensa quando a água bater na sua bunda. Né? Porque se a gente pode tirar o direito da pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa não parece com você, a próxima pessoa que a gente vai tirar o direito é você mesma. Né? Então, assim, a gente tem que se envolver nisso. Muitas vezes a gente fica assim, o racismo, a LGBTfobia, né? O machismo, parece que é uma nuvem, né? Tá assim. Aqui, não bate em mim. Não tem a ver comigo. Deixa eu falar, deixa acontecer. Pairando na nossa cabeça. Exato, e não tá, a gente faz parte dessa estrutura. Então, o quanto de machismo que não tem no movimento LGBT, né? Muitas vezes a gente vê, gay, GGG, parada, gay. Tem muito machismo, essa racha, mulher, não sei o quê.
né? Então, assim, tem machismo, assim como tem racismo dentro do movimento LGBT também, né? A objetificação dos corpos negros dentro do mundo gay masculino, né? Nos aplicativos. Então, assim, a gente tem que se colocar nesse lugar também, sabe? Quantas vezes você não recebeu uma coisa que é claramente um vídeo, né, que foi compartilhado sem consentimento daquela pessoa, daquele boy ou daquela mina, uma nude, num grupo e você encaminhou para alguém, sabe? Não faça isso. Você está disseminando um conteúdo sem consentimento, que é para além de ser crime, né? É algo que pode acontecer com você, é algo que, né, que está ferindo outra pessoa, né? Então, assim, a gente se colocar nesse lugar também, sabe? De olhar para o espelho, porque a gente pode fazer a transformação, né? Então, assim, a gente está no mês do orgulho, agora no dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho. A Comissão da Diversidade, @diversidade OABSP, a gente vai fazer uma live para lançar a campanha Constituição do Orgulho. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui compartilhar essa campanha, porque Sim, galera, tá vamos lá compartilhar. linda, linda, linda. A ideia é que a gente vai colorir a Constituição com as cores da bandeira LGBT. Então vai ficar disponível para vocês a partir do lançamento da Constituição, que tá babado, com narração da Daniela Mercury, depoimentos incríveis, o vídeo tá incrível, dia 28 a gente lança. Então, a gente lança o site também, constituiçãodoorgulho.com.br, e aí nesse site a gente vai ter lá a Constituição brasileira colorida, com todos os direitos que são nossos direitos também, né? Então, assim, bora conhecer nossos direitos, bora conhecer o que a gente pode exigir para que a gente não tenha nenhum retrocesso. Então, fica o convite aqui para todos, para o dia 28 acompanharem nossa campanha da Constituição do Orgulho e para disseminarem esse conteúdo, para a gente lembrar que os nossos direitos não vão só ser restritos às nossas vozes, mas quando violados, a gente vai cair de pau mesmo e vai denunciar agressor e vai expor coleguinha quando necessário, né, para que a gente consiga, quem sabe, um dia alcançar uma sociedade com um pouco mais de equidade de gênero, de raça e de orientação sexual e identidade de gênero. É isso, gente. Essa live foi sensacional, maravilhosa, cheia de conteúdo, de informação. Vou deixar a live salva aqui para se vocês quiserem reassistir. Passem para os seus amiguinhos, porque esses conteúdos que foram passados aqui são muito, muito, muito importantes. Mari, muito obrigada por ter participado dessa live, compartilhar todas as informações. Tenho certeza que a galera aí pegou todas essas informações, um monte de coisa que elas não sabiam, né? Porque, como eu disse, a informação tá ali, só que às vezes não é passada da forma correta. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, ter participado dessa live. Foi sensacional, maravilhosa. E é isso. Obrigada a você, Ká. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram, que interagiram. Obrigada mais uma vez aos seus fã-clubes, que são muito fofos. Continuo passadíssima com todos os IGs de fãs seus. Elas são muito fofas, muito adorei. Um beijo a todas, né, que compartilharam aí os conteúdos e te apoiam no dia a dia. Seu trabalho é muito legal. Obrigada, Obrigada. pelo convite. E quem precisar, gente, assim, tudo isso que a gente falou, até vi um comentário agora que subiu, né, de uma menina lésbica falando: eu fui doar sangue e me falaram que eu não podia porque eu namorava uma mulher. Então, assim, pra você ver como uma coisa é o que tá na lei, no papel, né? Então, lésbicas podiam já sim doar, mas ainda assim, muitas não conseguiam, né? Então, a prática, muitas vezes, é diferente do que aquilo que tá no papel, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer nossos direitos para cobrar que eles sejam de fato aplicados. Então, se você tiver algum problema, alguma situação, quer tirar dúvida, quer continuar essa conversa, corre lá no @Mari Ganzaroli, no Eu @Defende deixei com M aqui, de ó, mulher, gente, fixado. Então, já segue ela lá, porque tem um monte de informação para @diversidade, vocês. @diversidade OABSP também. E a gente vai interagindo, vai esclarecendo as dúvidas, vai encaminhando. Acho que o mais importante é continuar, não parar nunca de ter essa conversa, porque por mais que a gente não queira e que a gente ache triste, infelizmente essas situações vão continuar acontecendo e a gente precisa estar prontos para quando elas acontecerem, para acolher essa pessoa que precisa de ajuda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada Um a ótimo você, mês do foi uma orgulho para aula. todas. Sim, e gente, ó, ainda não acabou. Agora às 9 horas tem live com Bielo, sensacional, maravilhosa. Então, muito obrigada. Até daqui a pouquinho, 9 horas, mais live para vocês. Beijos. Beijos.